Cultura e boa disposição. Aqui apresentamos-lhe e discutimos a região. Atualidade e humor. É o Espaço de Ouro, todas as segundas às 22 horas. Aqui na Universidade FM. Saiba mais em www.facebook.com/Espaco-Douro. Oitavo Espaço de Ouro desta nossa sexta temporada. Esta semana damos voz às artes e aos artistas. E são 3 artistas que temos no nosso Espaço de Ouro desta noite: José Máximo, escritor, Tiago Botelho, músico, e Jorge Marinho, artista plástico. Fiquem connosco, até já. Motherfucker wanna down me, but enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself, But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself, He said I gotta get up, cause this world is suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Everybody looking at you crazy. What you gonna What you do? gon' do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, cause this world is suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' They shine. wanna say it's a war outside, and a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for bases. Dreams are reality's piece. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, cause this world is suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Walk my bare feet, walk my bare feet. Down, down, valley deep. Down, down, valley deep. I love myself. 5-4, feet, 5-4. I love myself. Heart on done. My heart on. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, like this world is suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. I went to war last night with a automatic weapon, don't nobody call a medic. I'ma do it till I get it right. I went to war last night. I've been dealing with depression ever since I had a lesson. Ducking every other blessing. I can never see the message. I can never take the lead. I can never bob and weave from my negative and letting them annihilate me. And it's evident I'm moving at a medium speed. And I run into a better, lay my body in the street. Keep my money in the ceiling, let my mama know I'm free. Give my story to the children and a lesson they can read. And the glory to the feeling of the holy unseen. Seen enough, make a motherfucker scream. I love myself. Lost my head, I must explain what the book said. Ora, então boa noite, Sansão. Olá, muito boa noite. Bom 2016, que eu esqueci-me de referenciar isso na nossa apresentação. Eu tentei, eu berrei. Tu não Pois, deste, mas o foi teu eu que... microfone estava desligado, sabes que eu estava a tentar ser dono e senhor da situação. E fazes tu muito bem. Então, primeiro programa Espaço de Ouro deste Como é que foi a tua 2016. passagem de ano, Sansão? Foi boa. Entraste Pedro. bem no ano. Entrei. Excepcionalmente com o pé direito, espero eu, não é? Porque desta vez tem mesmo que ser com o direito. Foi com os dois. Ainda não estava. A mim gostou-me. Ainda não estava naquela fase que tinha que fazer o 4 para provar aos amigos. Portanto, entrei com os 2 pés no chão. Espero que o Natal também tenha corrido bem, a ti e aos nossos ouvintes, que tenha sido uma época frutífera em reuniões familiares. Eu falo por mim porque adoro a época exatamente por causa disso. Daí que espero que tenha corrido tudo muito bem. E nós cá estamos para mais alguns programas até, sei lá, mais uns meses. Até uns dias destes, É, sim. mais uns. Ainda temos muito para andar. Pedro, nós começamos este programa, antes que eu me esqueça, com Kendrick Lamar, com uma música grande energia. High, cheia de energia, para começarmos este 2016 com força, com alegria, com vontade. Tu que estás líder, não é, Pedro? Eu vou-te deixar falar um pouco Na semana em que disso. tiveste a grande deixa deste ano, se calhar a única hipótese que vais ter até maio, não é?
para poderes falar à vontade do Sporting. Na semana que deixou de ser líder não houve espaço de ouro. Pois foi, Olha o teu azar. foi um lamentável ocaso, mas com certeza o teu presidente, Bruno, estará atento e porventura terá sido isso está ele o de certeza. responsável Isso está de para não certeza. teres que passar pela humilhação de não Está estar. de certeza, esteve atento na Madeira há uns tempos ali com a questão do nevoeiro e este fim de semana ali em Guimarães também se passaram ali umas coisas jeitosas. Mas pronto, vamos falar de coisas sérias, não estamos aqui para comentar essas coisas. Exatamente, Temos um grande exatamente. programa, um programa muito positivo, digamos assim, um programa artístico dedicado às artes. Exatamente, exatamente. Está o José Máximo connosco esta noite, o Tiago Botelho e o Jorge Marinho, que tu já muito bem apresentaste no início. Isso é tudo um misto de cultura e boa disposição. Exatamente. Nos próximos minutos. Agradecer novamente aos nossos convidados por se terem disponibilizado a vir até cá. Pedro, falar ainda do nosso Facebook, podem procurar-nos, saber mais sobre o programa em www.facebook.com/espalcodoro. Além do Facebook, as pessoas podem nos contactar através do e-mail, Pedro. espacodor@gmail.com. Super fácil. Exatamente, sugestões, críticas, convites, o que seja. Vamos à música para depois irmos aos assuntos É mais isso, sérios. vamos continuar com a música alegre, agora ficamos com Happy do Pharrell Williams. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high, bring me down, can't nothing bring me down. I said, bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high, bring me down, can't nothing bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high, bring me down, can't nothing bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness
Ora, então entramos no ano de 2016, trazendo as artes para a mesa do Espaço de Ouro, numa região interior onde os obstáculos à produção e expressão artística são mais acentuados. Importa ouvir a opinião dos próprios autores. São nossos convidados esta noite o José Máximo, autor, escritor, argumentista, Tiago Botelho, músico da Banda de Música de Mateus, e Jorge Marinho, artista plástico estabelecido aqui em Vila Real. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco esta noite. E eu começava por perguntar, no fundo, aos três, para ouvir cada um de vocês, como é que vocês despertaram o vosso interesse pelas artes? Vocês são daqui, vivem aqui, e o que é que vos leva a escrever, o que é que vos leva a pintar, o que é que vos leva a produzir música? Se calhar começávamos pelo José. Boa noite, Pedro, boa noite, Sansão, boa noite, ouvintes, e bom ano para toda a gente, boa noite. Sim. Tá. E o que me leva a escrever, o que me levou a escrever, como eu comecei a escrever, desde a escola primária. Quando estava na escola primária, somos obrigados a fazer composições, não é? E a professora primária, como todos os alunos, achava muita graça às composições que eu fazia. Era fora do normal todas as composições ou as redações que eu fazia. E naquele grupo de alunos da escola primária, a minha saltava entre todos os alunos. E era sempre a minha redação que era lida para toda a gente, que servia de exemplo. E a partir daí aquilo ficou-me sempre, porque era sempre, quase sempre a minha redação, que na escola primária era exemplo para a professora exemplificar a imaginação, os poucos erros gráficos, e para os outros meus colegas. A partir daí eu acho que comecei a notar que tinha alguma criatividade. Como é que caracterizas o teu estilo de escrita? Neste momento já não há nada que dos meus tempos de infância. A minha escrita foi evoluindo bastante para outro campo, mais das minhas vivências com esta idade que eu tenho hoje. As experiências foram muitas e a minha escrita diferentes, muito diferentes, não é? Como cada um segue o seu caminho. Mas a minha escrita de hoje tornou-se muito minha, mas ao mesmo tempo de hoje em dia tento fazer mais cuidado daquilo que eu escrevo. Mas houve um período da minha vida que eu escrevia muito só para mim. Escrevia, tentava extravasar aquilo que eu sentia. Hoje já não, hoje já faço cuidado daquilo que eu escrevo, porque vejo que há muita gente a ler aquilo que eu escrevo, então tenho a tendência a fazer cuidado nos verbos e naquilo que tento transcrever, aquilo que eu sinto. Eu tento caracterizar a minha escrita abstrata, ao mesmo tempo, com uma narrativa de sentimentos mistos, não é? E tento sempre, sobretudo, caracterizar os acontecimentos do momento, dos acontecimentos do mundo, tudo aquilo que me rodeia, principalmente. Portanto, no fundo, uma relação entre o José e o mundo. O meu mundo envolvente, sim. Exatamente. Sim, o meu mundo envolvente, sim. Agora também falamos aqui com o Jorge. Eu perguntava-lhe então como é que desperta o interesse para as artes e depois ao longo destes anos como é que foi evoluindo. Assim, para já, boa noite aos nossos ouvintes e bom ano. A minha história também não foi assim muito diferente da história de José, porque acho que todos nós temos esse início. A primária, que se possa dizer, é quase o descobrir daquilo, das capacidades que nós vamos tendo. Há quem descubra, há quem não consiga descobrir durante a vida, mas todos nós temos capacidade para... somos bons em alguma coisa, não só para a arte, para pintar, como para a música, para a escrita, ou para muitas outras coisas. Acho que
O importante de tudo é nós continuarmos. Descobriu-se uma apetência, um gosto, uma vontade de criar, de fazer, de produzir, e depois há aqueles anos em que se começam a ter os 12, 13 anos, 14 anos, em que os interesses já começam a ser outros, não é? Já se começa a ir para outros tipos de artes e acaba por haver muita distração. No meu caso não foi isso, acabei por manter e deixei de ser aquilo um passatempo em que para mim era quase como um hobby, e comecei a olhar mais para a arte com outra responsabilidade, com outro interesse, e foi o que me fez também finalizar. Acabei por concluir os estudos universitários agora há pouco tempo, há 3 anos. Fui fazer a Faculdade de Belas Artes. Foram 4 anos duros, muito complicados, porque gerir o trabalho, a parte familiar e mais o trabalho é muito complicado, mas é um bocado isso. Foi esse mais ou menos o meu percurso. Passando agora a bola ao Tiago, ele que, além de ser membro da banda de música de Mateus, também, juntamente com alguns colegas, tem um grupo de câmara de metais, os Mateus Brass Ensemble, e eu perguntava mais uma vez, Tiago, como é que desperta o interesse pela música, e ao longo destes anos como é que isso foi evoluindo? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universidade e aos presentes em estúdio. O interesse pela música surge desde conheço, quer dizer, música, se calhar dentro das artes, temos aqui um escritor, temos aqui um artista plástico, se calhar a música é aquela arte que se pode fazer a qualquer momento, basta teres 2 mãos para percutires uma na outra e fazes música, basta teres um copo para percuti-lo na mesa e fazes música. Se calhar começou um pouco por aí, explorar ritmos, explorar Chatear os pais. muito, pegar nas panelas e percuti-las umas nas outras, tudo o que podemos imaginar. A música pode ser feita de várias maneiras. Começou um pouco por aí. Agora, entrar na música, se lhe podemos chamar assim, a sério, foi aos 14 anos. Entrei para a banda de Mateus, uns vizinhos tinham entrado, eu entrei também, mais até porque entraram umas primas minhas na altura, na banda, e eu então fui também. Elas acabaram por desistir e eu fiquei. E então mantenho-me lá desde essa altura. Já lá vão, ontem estava com a minha mãe a fazer as contas, já lá vão 14 anos. Já lá vão 14 anos na banda. Acumulo também, como fizeste referência bem, o cargo de diretor artístico dos Mateus Brass Ensemble, que tem alguma atividade. Sou diretor também da banda, diretor da direção administrativa. Vai um pouco por aí. Foi evoluindo. Se me perguntares se evolui positivamente, podia ter evoluído melhor, com certeza. Pode sempre, é sinal que temos alguma margem de progressão. Não evoluiu como eu queria, se calhar não, mas ao longo desse tempo foste também interessando por outra questão, pela parte também mais logística. Sim, que acabaste também por te envolver na direção, portanto aqui há também uma identificação não só com a arte em si, mas também com a instituição que já representa a banda de Mateus. Sim, por assim dizer, o backstage. Não é só aquilo que se faz em palco, mas também todo o processo que é necessário ter por trás e todo o modus operandi que é necessário para uma instituição destas se apresentar de verão, ter cerca de 30 atuações durante o ano todo. É isso. Muito bem. Voltando aqui à minha esquerda, ao José, mas, portanto, de onde é que nasce a inspiração para desenvolver a sua atividade? É assim, onde nasce a inspiração? A inspiração nasce a qualquer momento, em qualquer situação onde as emoções consigam fervilhar qualquer coisa que seja fora do comum. A escrita nasce naturalmente. Basta termos um momento de tranquilidade para podermos transcrever esse sentimento, essa emoção. A mim é assim que consigo. Mas o José consegue decidir quando é que vai escrever? Não. Isso Hoje em dia já faço um bocadinho mais isso, porque
Já tenho isso mais controlado porque faço mais à noite. Há pessoas que fazem mais durante o dia, de manhã, ao acordar, e têm aquilo como profissão e método, fazem de manhã. Eu faço mais à noite, é uma forma de meditação diária, que ao final do dia transcrevo as emoções que senti durante o dia todo. É tipo um diário, quase. Um diário, mas não é um diário em poesia, em prosa, que há dias que sim, há dias que não. Durante este percurso de escrita que eu fiz, fazia-o muitas vezes em ambiente de muito barulho. Hoje já não consigo fazer isso. Hoje já não consigo fazer ambiente de muito barulho. Tenho que estar mais tranquilo. Antigamente, nos cafés, facilmente, com muito barulho, ou numa discoteca, ou num ambiente com muito ruído, eu conseguia escrever muito. Hoje já não consigo fazer isso. Hoje tem que ser um ambiente muito tranquilo para conseguir estar concentrado. São momentos, são fases, talvez daqui a outra temporada será de outra forma. Bem, Jorge. Sim. Qual é o processo de criação que utiliza? Para não lhe chamarmos inspiração mesmo, porque É assim, no fundo até necessário. Depende do tema do trabalho que vou fazer. Por exemplo, tive uma exposição que fiz sobre a obra de Miguel Torga, foi essencialmente há 8 anos. Foi um trabalho que me durou um ano. O método de trabalho, primeiro, foi ler a obra de Miguel Torga, geralmente sempre, essencialmente nos Contos da Montanha e os Novos Contos da Montanha. Porquê? Porque retratava pequenas histórias, e essas pequenas histórias tinham muito a ver com o nosso envolvente, não é? Com o que é o Douro, o que é o Trás-Montes. Tudo isso me dizia alguma coisa, porque apesar de eu ter nascido em Moçambique, vim para Portugal em 78, encontrei uma realidade totalmente diferente. Não sabia o que era uma azeitona. Eu achava que as azeitonas comiam-se logo diretamente da árvore, e a primeira vez que tive uma experiência foi assim um bocado amarga. Portanto, eu comecei a fazer as vindimas, que antigamente se fazia as vindimas, muitas vezes atrasava-se as aulas para que os miúdos tivessem a possibilidade de fazer a vindima, para ganhar algum dinheiro para casa, para ajuda nos livros escolares. Quer dizer, quando eu comecei a ler a obra de Torga, comecei a ver muitas coisas que acabei por passar, e acho que todos nós acabamos por, o que trabalhamos e o que produzimos, acabamos por fazer aquilo que nos diz alguma coisa e procurar essa autenticidade, estar a criar uma coisa que nós sentimos. É o que estou a dizer, a música, a escrita, a pintura, como qualquer outro. É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que é sentida, tem que nos dizer algo, não é? Não é fazer por fazer. E esse trabalho foi um trabalho que acabei por também pedir ajuda a pessoas da comunidade, pessoas que se envolveram no projeto. Acabamos por ensinar as diferentes. Eu acabei por fazer primeiro um desenho, mais ou menos quais eram as histórias que ia escolher, e depois ensinaram as pessoas. A partir dessa imagem fiz um desenho, essa composição, e a partir daí é que surgiu a pintura. Foi uma obra, pronto, teve esse método de trabalho. Muitas outras praticamente poderão ser, também utilizo também através de fotografias, depende do género de fotografia, mas esta exposição foi uma exposição que teve essa vertente, no sentido de que acabei por envolver também o povo, as pessoas que o Torga falava, não é? E foi bastante interessante, e teve algumas situações muito caricatas também.
Muito bem. Tiago, para ti, se calhar uma pergunta um bocadinho diferente e depois também quero ouvir os outros dois convidados. Como é que tu avalias, primeiro caracterizas e depois avalias a evolução da produção artística da nossa região? Notas que tem havido evolução? Bom, começando pela música, tem havido alguma evolução. Não muita, mas tem havido alguma. Tenho notado um maior interesse na investigação de música tradicional e música popular. Eu próprio tenho-me dedicado à recuperação de algumas partituras antigas de música popular, compositores que se dedicam a compor temas populares, e tem-se notado um interesse, não só da minha parte, como de mais gente. Tem-se notado um interesse em ir às origens e beber naquilo onde nós vamos buscar a verdadeira inspiração. A evolução, pronto, há música mal tocada, isso há, mas não é só na região, como em todo o país. Há música mal interpretada, há também. Há mau gosto, há, como em todas as artes, de certeza absoluta que em todas as artes há mau gosto. Isso leva-nos para outros campos que não seriam próprios para se tratar aqui. Também porque as pessoas são afastadas muitas vezes daquilo que tem alguma qualidade, produzem aquilo, ou melhor, consomem aquilo que lhes é dado a consumir, não se preocupam muito, não estou a falar na atualidade, estou a falar na generalidade. Consomem aquilo que lhes é dado a consumir e não procuram muitas vezes o que tem qualidade. Isso vê-se um pouco na cultura da região, nomeadamente na música. Mas tem havido evolução. Tem havido algum... os meios são outros hoje em dia, e há porventura também um maior acesso à informação, embora esse mesmo acesso nem sempre significa acesso à cultura. Exatamente. Mas notas que também, talvez por essa mudança no mundo, é que tem havido essa evolução. Sim, tem havido, lá está. Isto é uma pescada de rabo na boca, porque o facto, como tu disseste bem, de haver maior facilidade em chegar-se à informação, não quer dizer que ela seja de qualidade. Como eu digo e volto a insistir, muitas vezes a generalidade consome aquilo que lhe dá a consumir. E é isso, quer dizer, há evolução, podia ser uma evolução melhor, e podia, e ainda bem. Pensando agora, se calhar, voltando ao José, Eu passava a palavra ao Marinho, para fazer assim, para fazer exatamente, seguir aqui os ponteiros do relógio. tocar os ponteiros agora. Até temos sido muito certinhos hoje. Tem sido fácil. Portanto, Jorge, no fundo, é a questão que o Pedro colocou há pouco, o que é que tem visto da produção artística daqui da região, como é que está e se tem evoluído nestes tempos. Assim, claro que tem evoluído, mas conforme diz o Tiago, há coisas boas, há coisas más, mas evolui porque a maior parte as pessoas já têm oportunidades e possibilidades de ir à universidade, de conhecer. Temos a internet, temos televisão, temos muitos meios em que as pessoas podem se instruir. Hoje em dia as pessoas podem evoluir, não é? Nós estamos sempre a trabalhar num ritmo de evolução. É claro que temos essa necessidade de ir beber à fonte, não é? Vamos à fonte, vamos buscar as nossas raízes e a partir daí vamos transformar, vamos fazer, vamos construir, vamos criar. Agora, é assim, é claro que os grandes centros acabam sempre por absorver também o que é de bom, não é? Porque as pessoas acabam por um pequeno centro, um lugar onde que não dei assim tanta atenção, ou não dei tanta projeção ao artista, o artista acaba por procurar os grandes centros, e esses grandes centros são os que se absorvem. E também é nos grandes centros que também existe esse público, que há um maior número de população, e que essa população já há, não é? Aqui, por exemplo, pequenos centros, há pouca percentagem em termos de populações procuram cultura, procuram arte, música, portanto, tudo nesse sentido, não é? E é um bocado isso, acaba por aquela ideia de quem fica nos pequenos centros é porque é fraco, não é? Mas é o que acontece, é o que está a acontecer.
nos pequenos meios, e também é o que está a acontecer também em Portugal, por exemplo, não é? Portugal também está a perder muita capacidade criativa, não é? E é aquela situação, quem não consegue manter esses artistas, as pessoas apercebem-se disso. Eu estou aqui, não me estão a dar valor, eu vou procurar outro lugar onde me dê valor, portanto é um bocado isso. Correto. Não é? Zé, Eu, quando tentei publicar, a minha primeira publicação foi em 93, numa antologia com 193 autores em Lisboa, numa editora que vou dizer foi a Minerva, mas foi eu, do meu bolso, que paguei, juntamente com esses 193 autores. A minha primeira edição, sozinho, essa edição sozinha, foi financiada pelo município de Alijó, em 2004. Isto quer dizer o quê? Eu andei cerca de 5 anos a solicitar ao município de Alijó para me financiar esta edição. E finalmente, ao final de 5 anos, arranjaram um fundo através da variação da cultura, para financiar essa edição em 2004, que foi um salto para eu depois apanhar asas e ir à minha vida, e até agora já publiquei mais 7 edições de outros livros, 7 publicações. E se calhar também deu o contributo para que outros autores do Conselho pudessem Exatamente, ter. é isso que eu quero chegar, é onde eu quero chegar. O que quero chegar é que as instituições oficiais que existem no nosso país têm por obrigação mesmo, de ajudar os artistas, seja nos meios grandes, seja nos meios pequenos, seja nos meios médios. As instituições governamentais, institutos, municípios, fundações, têm obrigações legais de financiar a publicação de músicos, escultores, escritores, teatro, folclore, porque tem financiamento, tem verbas e não fazem uso delas, estão sempre a cortar ao máximo, ao máximo detalhe, para não irem para a frente com isso, só mesmo para pessoas conhecidas a que ajudam, só no último caso a que ajudam a publicar, isso assim, porque quem se passeia nestes meios, nestes meandros da cultura e das artes, são sempre os mesmos contemplados, são os premiados. Quando surge alguém de novo, eles dificilmente dão uma nova oportunidade, porque têm medo que não seja verídico, não seja de valor, mas mais vale dar uma oportunidade, e essa pessoa, se não é verdadeiramente de valor, dificilmente consegue percorrer o caminho. Mais vale tentar uma vez, 2 vezes, e se a pessoa não tem verdadeiramente valor, não continua o caminho. Muito bem. É isso. Portanto, Pedro, nós vamos abandonar agora, durante algum tempo, a seriedade. Vamos à estupidez. Exatamente, vamos ao nosso desentupidor. Até já. Senhoras e senhores, meninas e meninos, anãs e anões, sejam bem-vindos ao único espaço mundial da rádio, onde se pode dizer que o Pai Natal não passou em África porque os meninos não comeram a sopa toda. Bom, e porque é facto que o Sansão ainda está recuperado da passagem de ano e não foi capaz de escrever um desentupidor como deve de ser, esta semana ele vai colocar-me dilemas incógnitos, aos quais, embora eu não esteja preparado, vou ter que responder de alguma forma. E agora, já estás preparado? Não, continuo a não estar, mas Vamos lá? Vamos. Ora, Pedro, então eu tenho aqui dois dilemas preparados para ti. E o primeiro deles, portanto, é sobre futebol, e esse dilema, a opção A seria: o Sporting era campeão esta época,
e no mês posterior, do qual tu não podias tirar férias, tinhas que ir trabalhar no todos os dias. Portanto, com todas as consequências, negativas ou positivas, não sei, que daí adviessem. Mas, portanto, o teu trabalho continuava a ser o mesmo, continuava, imagino eu, a não ser permitido trabalhar nu, mas tu tinhas que ir sempre nu. Não devia durar um mês. Não, tinha que ser um mês, Pedro, independente, mesmo que fosses despedido, tu, durante um mês tinhas de te apresentar no teu local de trabalho, tudo nu. Muito Para o Sporting, a opção A em que o Sporting era campeão este ano. A opção B é que o Sporting só voltaria a ser campeão daqui a 25 anos e num campeonato em que o Benfica não participava. O Benfica esse ano, motivo qualquer, dizia que não queria participar no campeonato e nesse ano o Sporting seria efetivamente campeão. Olha, O que é que te escolhias, Pedro? Sansão, se lá no fundo tu me disseste que o Benfica não participou porque desceu de divisão, Não era por descida da divisão, era o Benfica que Certo. achava por algum motivo que não haveria isenção, ou por não Certo. concordar com determinada regra da Liga, nesse ano, em protesto, não participava na Liga. isto tudo para te justificar a minha opção. Se tu me dissesses que era por descida de divisão, na sequência de um processo de corrupção ou alguma coisa desse género, e eu não estou a dizer isto por nada, estás a perceber? Pronto. Eu se calhar ainda tendia a sacrificar 25 anos da minha sanidade mental e escolheria a B, mas assim sem dúvida alguma a A, até porque eu tenho muitas dúvidas se conseguiria fazer isso durante um mês, de certeza que acabava Não, mas preso. tu tinhas que cumprir. Era preso. Por isso, Muito bem. Agora, o segundo dilema que eu tenho aqui E é um digo dilema- já que não é pelo Sporting ir ser campeão, porque isso não é preciso fazer sacrifícios, vai acontecer. Claro, com certeza. Agora aqui o segundo dilema que eu tenho para ti é um dilema mais gastronómico. Portanto, a hipótese A era durante um mês tu ias ter que comer ao pequeno almoço, lanche e jantar, salada russa, à qual não podias juntar maionese, não podias juntar atum, salmão, só mesmo batatas, ervilhas, cenoura. Ou então, durante um ano, tu ias ter que tomar um bagaço ao acordar e um bagaço ao deitar. Isto durante um ano. Isto é super fácil, Sansão, desculpa lá, claro que é B. É ver o bagaço. Achas que aguentavas? Acho que sim, um ano, acho que sim. Até porque só tenho 22 e enfim, o meu metabolismo ainda não funciona. Muito bem, Pedro. Muito obrigado pela tua colaboração. Eu espero que lá em casa as pessoas se tenham sentido sensibilizadas com as tuas escolhas. E eu espero que por isto te paguem umas férias para bem longe daqui. Foi mais um Desentupidor. Resta-me despedir-me de todos vocês com este sotaque habitual, com o desejo de muito amor, carinho, leitão e minis para todos os que religiosamente nos acompanham. Corações ao alto. Acende o incenso de mirra francesa, algodão fio 600, toalha de mesa, elegância no trato, o bolo da cereja, guardanapos gold e agradável surpresa, pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados, seguranças fardados, de terno Armani, Louboutin sapatos, temos de galão, Dom Perignon, Velvet Clicquot, pra lavar suas mãos. E pra seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de Chandon. MC Lon tá portando VIP, Tássia tem um blog de Felestirpe. Pra dar um clima bom te ofereço de brinde e mais de geladeira com sardinete. Glitter, glamour, lamas no criolé, o sistema exige perfil de TV. Desculpa se não me apresentei a você, esse é meu cartão, trabalho no buffet. Acha que tá na mão, tá bom, tá na festa. Menino, não farol, ciúme, me detesta. Acha que tá bom, nem te afeta. Parcela no cartão, essa gente
relíquia nem joia. O governo estimula e o consumo acontece. Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce. FGV me ajude nessa prece. Um salário mínimo com base no IES. Em frente a shoppings, marcar rolezins. Debater sobre cotas, copas e afins. O opressor é o milício, o sistema é cupim. E se eu não existo, por que cobras de mim? Mão, papaya cassis, com sorvete de bis. Patrício gosta e quem não quer ser feliz. Pra garantir o padedão até o Edi. Era tudo mentira, sonhei pra valer. Com você, eu ali, nós dois CBD. A alma flutua leite, a criança quer beber. Lázaro, alguém nos ajude a entender. Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol, seu menino de festa. Acha que tá bom, não, nem te afeta. Parcela no cartão, essa gente já está. Acha que tá bom. Acha que tá mamão. 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 Voltamos agora à nossa conversa, ao nosso debate com os nossos convidados artistas. Falar também da música que ouvimos agora. Ficamos com o Criolo, com a Tulipa Ruiz, com a música Cartão de Visita. Voltando à conversa, eu começava aqui pelo José, porque também queríamos falar aqui um pouco da sua atividade junto da OFITEF, que é a Oficina de Teatro de Fabais, e neste ano em que 2016, em que Vila Real é a capital da cultura aqui do eixo atlântico, a par com Matosinhos, no fundo também importante falarmos destes assuntos. E eu perguntava-lhe, José, se o facto de estar situado no interior, se é um obstáculo à produção e posterior exposição ao público, produção artística, digo eu. A nível de teatro, a Oficina de Teatro de Fabais, OFITEF, trabalha com um grupo de amadores, no qual eu sou ator. Este ano fiz a primeira encenação estreiei-me como encenador na peça A Sopa Juliana, de dois autores portugueses do século passado. E a nível de produção somos das poucas companhias ou grupos amadores ainda a resistir ao teatro no nosso distrito. Temos o apoio da Fundação Inatel, do município de Alijó, que aos poucos vamos levando o teatro às localidades da nossa região, mas com muita dificuldade, é verdade. Muito bem, há pouco já falamos um pouco nisto. Tu em 2004 contaste com a colaboração do município. Sentes que eles se interessam, se têm interessado por este tipo de coisa? Já houve mais se calhar eles já não participação. Neste momento não temos apoio, só temos apoio a nível de transporte. Transporte a nível financeiro não temos. Por curiosidade, tens noção quando é que abre o auditório lá da Alijó? O auditório da Alijó está em banho-maria, não é? Jorge, como é que analisa toda, no fundo, a nossa região em termos de público, e se é ou não mais difícil aqui, desde o interior? O público, é assim, as pessoas, o público de Vila Real é um público que não quer dizer que eles não estejam a par do que vai acontecendo, mas acho que, por exemplo, no outro dia aconteceu uma coisa engraçada, que eu tenho um espaço que é um espaço que está dedicado, que é a Galeria de Arte, e também tem um espaço do aulas de pintura, portanto, de pintura, óleo. Acontece que apareceu lá uma pessoa assim de Bragança e disse: eu sabia que aqui em Vila Real existia uma galeria de arte. Eu disse: sim, existe.
Aqui em Vila Real parece que nada, tudo aparece uma coisa, depois aparece, não sei o quê, quase a ideia que o público de Vila Real é difícil. O público de Vila Real, em certa forma, é complicado nesse sentido de o entrar, não é? O entrar no espaço. Eles gostam muito de ver através do vidro, a montra. Não quer dizer que o espaço as pessoas não saibam, as pessoas de Vila Real, em princípio, acredito, não vou estar a exagerar, mas se existe, sabe que existe aquela galeria. Sabe que existe ali, que há exposições. Sabe que há, ainda há pouco tempo tivemos uma exposição de 43 artistas inserida no projeto da Bienal de Gaia. Que também existe também uma exposição de pintura com artistas de Douro, que neste momento está em Lamego. São 15 artistas, sensivelmente. Quer dizer, as pessoas só entram e só veem a exposição se por acaso tiverem que tratar de algum assunto. E não sei, é quando entra alguém num espaço, ou é alguém do Porto, ou é alguém do outro lado. As pessoas de Vila Real só entram porque há alguma coisa para fazer ali. E acho que as pessoas, não sei se é por medo ou se é por vergonha, mas aquilo é um espaço para as pessoas entrar e sair. Entrar, ver, precisa as pessoas também terem tempo. Parte, é preciso as pessoas terem tempo. Estaremos talvez na fase de educar ainda. Não se, é assim, nós parece que estamos quase toda a vida sempre a falar no educar, vamos educar. E as gerações vão-se passando, não é? Quando é que vamos começar a educar? Por exemplo, isto não é críticas que eu estou a dizer, mas, por exemplo o Camilo Castelo Branco, é do liceu. Tem artes, não é? Eu ainda não tive nenhuma turma de artes que fosse haver uma exposição de pintura, por exemplo, ou de escultura. Eu não quero dizer que eu queira público, não. Aquele espaço, eu abri aquele espaço, é um espaço que a mim, em termos de rentabilidade, não me dá. Pode dar alguma visibilidade, mais por causa da escola ou isso, mas não, há uma logística por trás disto. Há artistas que se dispõem, que trazem trabalhos, que vêm, que gastam combustível do próprio bolso deles. Há um dia que eles se dedicam a montar uma exposição, não é? E há um trabalho em relação a isso. E o que mais pena eu tenho é que eles têm essa oportunidade de ver o que se vai fazendo, não é? De conhecer o que se está a produzir neste momento. E são poucas as pessoas que têm essa em certa forma, dizer assim, pá, deixa-me ir e aproveitar, não é? É um bocado isso, é um bocado com pena que eu vejo e assisto a essa situação. Tiago, na parte musical, de forma é que a interioridade aqui não é também um obstáculo, ou se isso não acontece na música? Bom, em primeiro lugar, quero confessar aqui ao Jorge Marinho que eu sou um desses vilarrealenses que já passou algumas vezes pela galeria, já olhou da parte de fora e não entra. Não entra e fico assim, caramba, um dia destes tenho que entrar e porquê é que o Tiago não entra? Exatamente porque eu gosto de apreciar pintura, ainda há pouco tempo estive no Museu de Arte de Sintra, que tem exposições permanentes, exposições temporárias. Não entro porque preciso de tempo. Gosto de ver com tempo, gosto de ter disponibilidade mental para ver. Não é entrar, olhei e vou embora. Não, sou apreciador de arte, de música, músico, gosto de apreciar a pintura, os velhos mestres, a arte contemporânea, gosto. Preciso exatamente de disponibilidade mental para fazer. Isso exige disponibilidade de tempo, nem sempre faço na rua direita de passagem e não tenho tempo de me fixar. Sim, mas também acredito que seja essa uma das razões que faz com que as pessoas, porque eu vejo as pessoas muito a correr, passam a correr e coisa, portanto tem muito a ver também às vezes com a situação dos estacionamentos, dos parquímetros, de todas essas situações, essas razões que fazem com que as pessoas, quando vão sempre com a ideia de pouco tempo, não é? Até porque a rua direita é cada vez mais um local de passagem, já são cada vez menos os estabelecimentos que ainda prendem as pessoas ali a... Mas pronto, isso são outras questões. Em relação à música, qual era a minha pergunta?
Portanto, no fundo, se sentes que a interioridade é um obstáculo à produção e à exposição artística. Em termos da minha associação agora, não só em termos da minha associação em particular, nós temos um grande problema, que é segurar os nossos músicos aqui na região. A banda de Mateus e as outras bandas da região são bandas formadoras, que formam muitos miúdos, metem miúdos no conservatório a estudar, só que vem bandas, isto é como nos clubes de futebol, vêm bandas do litoral com outro poder económico, com outro tipo de serviços que têm para oferecer aos miúdos e levam-nos. Isso acontece muitas vezes. Temos que renovar com frequência as fileiras da banda, por causa da sangria que bandas com outro poder têm. Em relação ao público, o público é interessado pela música e comparece com frequência nos espetáculos. Só que, não está, paga-se em prioridade ainda. Muito bem, para finalizarmos aí para 1 minuto cada um, uma pergunta ou provocação da minha parte. O que é preciso para ser um apreciador de arte, seja ela de que forma for, e para ser artista? Bem. Para ser artista é deixar-se sentir-se, deixar-se ir pelas emoções do olhar, do pôr-se na pele do outro e viver a vida tal qual como ela é, o mais simples possível. Nada de complicações, nada de tentar perturbar o silêncio dos outros, nem o pensamento dos outros, e deixar a vida o mais simples possível, o mais simples possível. É isso que eu digo às pessoas, é assim, é o que eu costumo dizer. Não compliques. Quando as pessoas estão a dizer vai por ali, é água transparente, tu dizes que sim e essa na cabeça, se é água transparente, é água transparente. Jorge. O que é preciso para ser artista? É preciso tempo. É preciso mesmo tempo. Temos que ter tempo para nós, temos que dar-nos esse tempo. E é o que muitas vezes acontece e eu vejo e, por exemplo, tenho muitas pessoas que andam nas minhas aulas porque essas pessoas disseram, eu vou ter tempo para isto. Não quer dizer que só seja para ter aulas de pintura com música, nós temos esse tempo. Temos Tiago, que nos dar esse tempo. Tiago, e a tua visão? Para ser artista, tempo e vontade. Preciso alguma força de vontade, algum amor à camisola, amor à causa. Realmente as verbas, os apoios, não pode ser que são poucos, mas não são se calhar aquilo que estivemos à espera. Para ser um bom apreciador, é preciso disponibilidade, também, disponibilidade mental, por isso. Muito bem, José, Jorge e Tiago, muito obrigado pela vossa participação no nosso programa. Muito rapidamente aqui passando a nossa agenda cultural, fica dada a dica no Clube de Vila Real dia 8, Pato Sentido, uma banda do Porto, e depois no dia 9, Pulha Seltzer, também uma banda portuense. E ainda, já que hoje falamos de artes, uma sugestão do Tiago Mundos para os portistas que hoje não estavam aqui representados. Hernani Gonçalves, Porto, Desporto e Bitaites. A biografia do professor Bitaites está também disponível no Tiago Mundos. Deste sábado não falta quem mande Bitaites sobre o Porto. Ora, eu porque não tenho a agenda do teatro, não fiz o trabalho de casa, vou me limitar a recomendar a programação do teatro, porque de facto é sempre muito interessante, e depois também a visita para conhecer e também ao espaço do Jorge Marinho, a obra do José Máximo e também, porque não, a banda de música de Mateus. Eu, como sou um apreciador de música, com certeza que me interessa muito. Eu convido as pessoas a visitarem o Museu do Pão e do Vinho em Favaios. Muito bem. Uma vez que também faz parte do movimento artístico, não é? Muito bem. É um museu que está aberto em Favaios. Nós fizemos a nossa parte, temos o tiro de partida para aquele que será o ano da capital da cultura do Eixo Atlântico, aqui em Vila Real, a par de Matosinhos, como tu disseste muito bem. E pronto, voltamos para a semana. Voltamos para a semana, isso mesmo, fiquem com os Aguixás. Até logo. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona, a La Habana yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à La Habana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en race. Saca los collares que llegó Chango, Chango.
bro, ele guá, Shango, Batala, Yemayá, Ochun, Mafere, Pum, Oruli, que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillazo de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillazo de La Habana. Cultura e boa disposição, Aqui apresentamos-lhe e discutimos a região. atualidade e humor. É o Espaço de Ouro, todas as segundas às 22 horas. Aqui na Universidade FM. Saiba mais em www.facebook.com/Fiaco Dono.